o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMS, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, promoveu o Fórum de Debates Reforma Tributária e os Efeitos na Saúde, com representantes dos poderes executivo, legislativo e especialistas da área da saúde, para discutir como as mudanças propostas podem afetar o financiamento e a execução das políticas de saúde pública no Brasil. E a reforma tributária, ela é um momento para a gente chamar a atenção, principalmente pela discussão da concentração de arrecadação, que o CONASEMS tem chamado aí do terço invertido, né, onde eu tenho num ente arrecada em torno de 2/3, mas na composição do gasto público corresponde a 1/3. E os outros entes que arrecadam 1/3, a sua composição do gasto público corresponde a 2/3. Então, é um momento para que a gente possa discutir pensando na sustentabilidade do nosso Sistema Único de Saúde para garantir os princípios que estão previstos no nosso Sistema Único de Saúde. E quando nós falamos de reforma tributária, temos que ter um olhar também a essa transição de uma harmonização que foi muito rápida na região das Américas. Os países, as cidades, as nossas megacidades, muitas delas aqui no Brasil, e também os pequenos municípios. Os pequenos municípios que não é simples ter um SUS que vai trazer, sem deixar ninguém para trás, nos pequenos municípios. A reforma tributária, ela, ao fazer um IVA dual, IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, o IBS compondo a parte de estados e municípios, que é juntando o ICMS com o ISS, e a CBS do governo federal, que é juntando o PIS, COFINS e o IPI, CBS, mesmo sendo dual, essa é a primeira conclusão que eu queria que vocês pudessem dominar, a legislação é única. Só existirá uma única legislação do Brasil e não interessa se é para o Estado, ou se é para a União, ou se é para o município. É uma única legislação. Vocês imaginem a redução de custo que as empresas brasileiras poderão ter com essa simplificação. Fóruns como esse são de suma relevância para que a gente consiga prever aí como é que vai ser o comportamento dos agentes econômicos, porque, por exemplo, as isenções e desonerações podem não ser revertidas de fato em ganhos à população e em ganhos ao Sistema Único de Saúde, a depender do conjunto de estímulos que a gente vai colocar nessas regulamentações. Então, assim, isso é de suma importância que seja muito bem debatido. Se nós conseguimos, com o mesmo dinheiro, fazer com que os custos diminuam, nós podemos ofertar mais, né, serviço de saúde e, com isso, zerar as filas, que esse é o grande ponto que nós temos para resolver no sistema de saúde SUS, que é o maior e o melhor sistema do mundo. A inflação da saúde, ela é 4 vezes a inflação que nos afeta no supermercado. Só que o crescimento nosso dos 12% dos estados, 15%, ou da União, que tempos em tempos busca não cumprimento desse mínimo pela União, e sempre vai estar abaixo do crescimento inflacionário da saúde. No primeiro painel, foram abordadas as principais propostas de regulamentação com um foco nas implicações econômicas, sociais e jurídicas. E o modelo adotado sujeito para o Brasil é um modelo que nós chamamos de IVA dual, ou seja, nós teremos um IVA federal, que é a contribuição sobre bens e serviços, um IVA gerido conjuntamente de competência compartilhada entre estados e municípios, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, além de um imposto seletivo federal, que tem como finalidade tributar produtos com efeitos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Esse é o desenho básico da reforma tributária. No debate Sistema Tributário nas Américas, experiências na implantação do Imposto sobre Valor Agregado dual, foi ressaltado como os sistemas internacionais de saúde têm focado na integralidade do bem-estar social. É um estado de completo bem-estar físico, mental e social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto lo dice el proemio que creó la Organización Mundial de la Salud, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud.
Entonces, esto es sumamente importante porque la visión de la salud no es atender las patologías, no es reparar el daño que las personas sufrieron, sino es poder alcanzar esta visión de completo bienestar. Hacer una reforma que tenga estas características comporta riesgos importantes, en particular porque tiene que haber una sintonía, un alineamiento entre los cambios en la recaudación fiscal, idealmente también cambios en la mancomunación de recursos y cambios en la distribución, que son las tres funciones importantes del financiamiento. E a população acima de 60, 65 anos, 80 anos, vai crescer de forma vertiginosa até 2070. O que isso tem a ver com a saúde? O crescimento de gastos de saúde deve acompanhar a velocidade desse envelhecimento. Senão, simplesmente, a gente vai deixar à mercê a população brasileira de atendimento básico à saúde. O século XXI é o século da saúde. Eu, por exemplo, não tenho a menor dúvida disso. É porque tem pandemia, é porque tem cânceres, é porque tem obesidade, é nesse investimento que nós temos que ir. E isso não é simples de se falar no Brasil. Porque no Brasil a economia, ela entra, as pessoas dão um soco na mesa, dizem que não pode, nada pode. Enfim, a gente fica assim num cantinho, né? A gente estava comentando, saúde não é prioridade, gente, não é prioridade no país. O orçamento público frente à reforma tributária também fez parte das discussões do Fórum. A ideia geral é que não haverá nem aumento nem redução de carga. A arrecadação vai se manter. Mas peraí, que mágica é essa? Vai se manter igual tudo isso? Então deixa o jeito que tá, né? Você vai manter tudo? Não, mas vai manter a carga. Mas a distribuição pode ser diferente. O quinhão municipal será o mesmo. Poderá haver, sim, diferença entre os municípios. Tá? Por quê? Porque nós estamos fazendo uma mudança sobre a propriedade da arrecadação. Que hoje a propriedade da arrecadação está ligado ao local de origem, onde está a fábrica, onde está o prestador de serviço, para o locus do consumidor. Portanto, o município, o estado onde ocorre o consumo é que deverá se apropriar. E aí eu queria até fazer um questionamento para os senhores. Quem que já se desafiou a fazer um orçamento de um município, né? Mas um orçamento mesmo, assim, vamos fazer uma estimativa da receita para o próximo ano. Rúbrica a rúbrica, né? Nós temos rúbrica de diversas fontes de recursos. Então, assim, isso é uma loucura, né? Beira, assim, uma mágica você conseguir estimar a sua receita dentro da realidade, lembrando que o orçamento público eu costumo comparar muito com o limite do seu cartão de crédito. Se você deixar o gestor, ele tem uma fé que a receita dele é 3 vezes mais que a realidade, uma vez sendo um orçamento, a possibilidade de gasto é grande e, consequentemente, o endividamento. Então, você estimar receitas é muito difícil. O Brasil é uma república federativa com 5.570 municípios, os estados, o Distrito Federal. É uma estrutura muito complexa. E a partir da centralização da arrecadação num órgão único, as regras de repartição elas vão ser muito complicadas. Nós vamos ter que colocar municípios de portes completamente diferentes na mesma mesa, junto com estados que deles por só também são diferentes. O SUS ele tem uma lógica de alocação de recursos, ele tem toda uma lógica que vem por questões de necessidade da população, territoriais, e a lógica de distribuição de recursos, ela não vai seguir isso. Na verdade, a gente vai ter, entre aspas, alguns municípios representados, os estados, e vai ser, eu acho muito pouco provável que a gente tenha uma coincidência, feliz que seria, entre os critérios de alocação que vão ser estabelecidos aí e os critérios de alocação necessários para o SUS. Então, assim, a reforma em si, ela traz uma preocupação muito grande. O último painel abordou a vinculação constitucional em ações e serviços de saúde. O debate passa, repito, inclusive pela reflexão das despesas financeiras que não são trazidas a lume e pelas próprias opções de receita que também não são refletidas.
A simplificação é importante, claro, a gente precisa fazer uma legislação mais acessível, mas a gente não enfrenta aquela iniquidade da renúncia fiscal, de uma dívida ativa que não se arrecada, da falta de cobrança de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos, a figura do juro sobre capital próprio. E aí a culpa do desajuste das contas públicas são os PIS em saúde e educação. Nós vamos expandir a arrecadação com pré-sal nos próximos 10 anos. A projeção, inclusive o TCU tem apontado, em 900 bilhões de reais, a depender do preço internacional do barril do petróleo. Nós estamos numa curva ascendente. E é exatamente por isso que, muito recentemente, tentaram mudar o cálculo de receita corrente líquida, que perfaz a base de cálculo do piso federal em saúde. Quando a gente começa a ter uma arrecadação mais acelerada, inclusive com aquilo que vem do pré-sal, uma receita patrimonial que está no conceito de receita corrente líquida, eles querem retirar. E a prioridade, então, está na produção e no consumo, que realmente é o que talvez eles estão dizendo que não vai mudar muita coisa, a não ser as fusões, mas nessas fusões o município preocupa muito, porque o município vai deixar de fazer a arrecadação, né, do ISS, e ele vai, então, ter os recursos serão substituídos e serão rateados junto com os estados, e ninguém conhece os critérios desse rateio. Então a gente precisa alertar os secretários municipais de saúde para que façam diálogos com os prefeitos, deputados federais e senadores dentro da sua região, para que eles possam ter bastante transparência nas discussões sobre a reforma tributária, para que a gente evite que menos recursos sejam investidos no Sistema Único de Saúde. O que nós temos hoje é insuficiente, mas a gente não pode perder ainda mais os recursos que tem direcionado para o fortalecimento da saúde dentro de todo o país. O objetivo, com vários convidados, né, desde o relator da matéria, tivemos aí o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, né, vários convidados, né, inclusive internacionais, para discutir esse tema tão importante. Então, CONASEMS atento a essa discussão, possíveis impactos e efeitos na saúde, que a gente possa continuar avançando nessa discussão, que é de garantir um financiamento para que a gente possa entregar uma saúde de qualidade nos 5.570 municípios.